A diferença salarial entre mulheres e homens vem crescendo no país. Segundo o IBGE, uma brasileira recebe em média apenas 78% do que ganha um homem. E estudos da ONU publicados ao longo desta semana revelam que a disparidade de renda entre homens e mulheres é maior do que se imaginava. E que se as condições atuais forem mantidas, o mundo levará mais de 300 anos para alcançar a igualdade. Em uma das ações para buscar essa equiparação, o governo enviou ao Congresso nesta semana projeto de lei para garantir o pagamento de salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função. Para dar mais detalhes deste projeto e outras ações voltadas às mulheres, a gente entrevista ao vivo por telefone a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Boa noite, ministra. Boa noite, Luciano, boa noite, Márcia, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Ministra, para começar, explica para a gente quais são as mudanças que trazem esse projeto de lei em relação aos salários pagos a homens e mulheres. Ministra? Tivemos um problema na ligação com a ministra Simone Tebet, que está conversando conosco sobre ações voltadas para mulheres pelo governo federal. Nós estamos refazendo a ligação. Bom, e agora nós conseguimos refazer a ligação com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que participa ao vivo da Voz do Brasil, esclarecendo inicialmente sobre o projeto de lei para garantir o pagamento de salários iguais para homens e mulheres. Bem-vinda mais uma vez, ministra. Obrigada, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Bom, ministra, para começar então, a gente queria que a senhora explicasse para a gente quais são as mudanças que trazem esse projeto de lei em relação aos salários pagos a homens e mulheres. Pois é. Bom, imaginar, né, Luciano, que há 80 anos a CLT já trata dessa questão e já diz que homens e mulheres que trabalham na mesma empresa, que têm a mesma função, né, a mesma escolaridade, a mesma experiência, têm que receber salários iguais. E há 80 anos essa regra é descumprida no Brasil, aliás, o mundo, o desafio é mundial. Uma mulher chega a receber até 20%, 22% menos que um homem em média, e se for uma mulher preta, até 40%. Então agora a diferença é que na reforma trabalhista de 2017, nós até colocamos a bancada feminina uma multa para o empregador que de má fé pague salários diferentes entre homens e mulheres com a mesma função. Mas essa multa é tão irrisória hoje, ela tem um teto de mais ou menos R$ 5.000, que acaba muitos empregadores não pagando para ver o que acontece. Não vou pagar porque se for pego no ilícito, eu pago lá na justiça. Então, diante dessa realidade, o presidente Lula havia assumido um compromisso comigo na época que fui candidata e fui apoiá-lo no segundo turno, de que essa seria uma prioridade do governo dele, e hoje ele entrega para o Congresso Nacional um projeto que estabelece a obrigatoriedade das empresas a pagarem salários iguais para homens e mulheres na mesma função e com a mesma escolaridade. O que muda é que agora a multa vai ser mais pesada, vai doer no bolso. Ela é uma multa de 10 vezes a diferença salarial, ela é de 10 vezes o maior salário da empresa. Então, com isso, vai fazer com que o empresário pense duas vezes antes de cometer alguma sorte de discriminação. Além disso, e é um outro ponto importante, senão nós não temos como fiscalizar, o Ministério do Trabalho vai baixar um protocolo explicando, né, mostrando quais são os critérios e as empresas que têm mais de 20 empregados ou empregadas, ele terá que dar transparência dos salários pagos, preservando, óbvio, toda a parte de proteção de dados pessoais. Então, dentro do que é permitido pela lei, ele vai ter que publicar, né, no seu balanço ali, no seu site, os valores pagos para os seus funcionários. Ministra, qual é o trâmite agora para que vire lei de fato? Então, essa é uma importante pergunta, Márcia, porque é importante dizer o seguinte: o projeto entra de um jeito e sai de outro no Congresso Nacional. E é importante que isso aconteça. Quero tranquilizar todos que estão nos ouvindo que o texto ainda requer alguns aperfeiçoamentos. A bancada feminina do Congresso Nacional é muito ativa,
ela leva com muita seriedade a pauta feminina e vai negociar com os líderes, com a Câmara, com o Senado. O trâmite é esse: vai para a Câmara, vai para uma comissão, aprova na Câmara, vai para o Senado, vai para uma comissão, aprova no Senado, o presidente da República depois recebe esse documento, que é o chamado autógrafo, para sancionar o projeto. Ministra, o que de fato esse projeto representa para a igualdade de gênero? Enfim, qual é a expectativa de impacto? Luciana, eu falo que é o projeto mais importante para a mulher brasileira, porque ela vai continuar a garantir a tal da autonomia financeira para a mulher. A mulher é a grande consumidora no Brasil. Isso mexe com o crescimento do Brasil, movimenta a economia, gera emprego, porque a mulher assalariada, ao ganhar mais 20%, que é mais ou menos a diferença que ela ganha em relação ao homem, né, quando ela está sendo discriminada, ela joga isso numa cesta básica, ela compra o material escolar de seu filho, ela paga lá um exame que muitas vezes ela não conseguiu no sistema SUS. Ao mesmo tempo, está diretamente relacionada à diminuição da violência contra a mulher. Porque a mulher, muitas vezes, ela não sai de casa porque ela não tem independência financeira. Então, ela acaba recebendo a violência, tendo que suportar essa violência porque ela não tem autonomia financeira. E se você me permitir, ainda mais essa semana, é importante dizer que o Brasil é campeão de feminicídio no mundo e o feminicídio, que é matar uma mulher em razão de ser uma mulher, ele não começa da noite para o dia. Ele começa com tapa na cara, depois com empurrão, com uma lesão corporal, com ameaças, e lá na frente que acaba acontecendo isso. Se a mulher rompe esse ciclo na hora certa, ela não vai ser vítima. Muitas vezes você consegue evitar, né, essa morte descabida, absurda, né, que mancha a história do Brasil, que é o feminicídio. Em mais um passo na busca pela equidade de gênero, o Ministério do Planejamento e Orçamento está elaborando um plano plurianual, que é um planejamento do orçamento do governo para os próximos 4 anos e vai incluir 5 elementos relacionados ao tema. O que a senhora pode adiantar aí para a gente? Bom, eu posso adiantar que, por determinação do presidente Lula, esse vai ser o planejamento mais popular, mais participativo da história. Nós estaremos andando em todos os estados da Federação Brasileira, conversando com os conselhos, com os movimentos sociais, com a sociedade brasileira, para incorporar as ideias, para ver o que é, que Brasil queremos ser e para quem queremos esse novo Brasil. Não é o que o governo só pensa. Claro que o programa geral vem num programa do presidente Lula, do programa de governo que ele se comprometeu a fazer, porque é o programa eleito e vitorioso nas urnas. Mas a forma como vai se dar isso, com critérios, com mais ações, programas mais específicos, quem vai dizer colocar digital é o povo brasileiro. E óbvio, não pode ser diferente, que nós vamos ter todo um cuidado de ter um olhar especial para a família brasileira e para as mulheres brasileiras. Um dado só e vocês vão entender o que significa isso. Quando a gente olha o orçamento brasileiro, só 0,1% é para políticas públicas voltadas exclusivamente para a mulher. 0,1% para os problemas dela, por exemplo, de empreendedorismo para a mulher, de problemas de saúde mais específica dela, mais ligada a ela, enfim. E nós somos 52% da população brasileira. Quando você faz um orçamento ampliado, fala, imagina, esse número não é real. 327 bilhões de reais são destinados para a mulher. Só que aí está o Bolsa Família, que não é para a mulher, é para a família. Está o BPC, que o homem também recebe. Então, eles colocam no orçamento da mulher aquilo que se faz também para o homem. Quando você faz o recorte específico voltado para a mulher, para as necessidades específicas da mulher, repito, nós temos praticamente 0,1% do orçamento brasileiro voltado para ela. Então, nesse aspecto, o PPA, que é esse planejamento para os próximos 4 anos, que já vale para janeiro do ano que vem, ele vai ser feito por diversas mãos, com a sociedade brasileira, para ser regra, ser lei, e ali nós vamos estar com um olhar muito especial voltado para as mulheres brasileiras. Ministra, a senhora vem falando que sem dinheiro voltado para políticas públicas para as mulheres, não vão existir avanços para a igualdade de gênero. É por isso que é importante atuar para ter um diagnóstico, dados, para então saber em que áreas agir? Sem dúvida nenhuma. No meu ministério, nosso ministério, nós temos 2 institutos que têm muita credibilidade a respeito da sociedade brasileira e que são muito sérios. O IBGE,
que é o instituto que faz as pesquisas de quem somos, que Brasil somos, quantos somos, como vivemos, como queremos viver. Ele tem a expectativa toda de sonhos da população brasileira, e o IPEA, que pega esses dados, né, que é o Instituto de Economia Aplicada, que pega esses dados e faz todos os estudos necessários para a gente fazer as melhores políticas públicas para o Brasil. Já que o cobertor é curto, já que é pouco dinheiro que se tem para cobrir todas as necessidades na área da saúde, da educação, de casas populares, de obras de infraestrutura, de segurança, etc., a gente tem que aplicar bem o pouco dinheiro que tem. E o IPEA nos ajuda nesse sentido. O PPA, ou seja, o planejamento participativo, é a cereja do bolo. Ou seja, ela, baseado nos dados do IPEA, do IBGE, ouvindo a sociedade brasileira dentro das regras, do que é permitido pelas regras, nós vamos colocar a vontade do povo brasileiro, né, para se transformar em lei. Então, nesse conjunto geral de planejamento do Brasil para os próximos 4 anos, nós estamos com muita expectativa positiva de que a partir do ano que vem, né, nós vamos fazer a multiplicação do pão, fazer milagre com o orçamento público, sem aumentar impostos, sem aumentar a carga tributária, que já é muito do trabalhador brasileiro, para colocar o dinheiro no lugar certo, do jeito certo, na hora certa, atendendo aquilo que a população mais precisa. Nós conversamos por telefone com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço, uma boa noite a todos.